e vai ser ministrada pela doutora Renata Carina Braga da Cruz. Ela é graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, tem residência médica em oftalmologia no Instituto de Olhos de Goiânia, tem o título de especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e suas áreas de concentração são oftalmologia pediátrica, doenças e retina, e vítreo, uveites e baixa visão. Muito obrigada por estar aqui com a gente, disponibilizando o seu tempo, doutora Renata. Bom, eu agradeço à Liga de Pediatria o convite. Vamos começar então a aula sobre olho vermelho e secreção ocular na infância. Relembrando rapidamente a anatomia do olho, para que possamos nos familiarizar com alguns termos que vão ser usados na aula, tá bom? Então, o que a gente tem no olho? Nós temos camadas ou túnicas, que são compostas pela conjuntiva externamente, pela esclera e mais internamente pela retina, pela coroide e pela retina. A córnea é vista nas figuras na porção anterior, a íris posteriormente à córnea. Na visão interna, na figura da direita embaixo, a gente tem atrás da íris o corpo ciliar e dando continuação à retina. Mais atrás o nervo óptico e nas figuras de cima, finalizando a musculatura extraocular extrínseca. Bom, vou começar falando de superfície ocular para que a gente possa dar seguimento à explicação sobre olho vermelho. A superfície ocular, a gente tem primeiro as pálpebras, fechando e protegendo os olhos, e a gente tem os cílios, o tarso, dando a estrutura das pálpebras, e por dentro, firmemente aderida à conjuntiva. A conjuntiva, no esquema da figura da esquerda, nós temos ela porções da porção palpebral, firmemente aderida à pálpebra superior à pálpebra inferior, e a conjuntiva bulbar, que vem na porção externa do olho, que está grifada em amarelinho. No encontro delas, como um tecido mais frouxo, a gente tem os fórnixes, ou a conjuntiva fornicial. Ainda falando da superfície, é muito importante falar da parte palpebral. Logo após a zona de transição do epitélio da conjuntiva, a gente tem os orifícios de saída das glândulas de Meibômio, que na figura de cima da direita, a gente pode ver como uma secreção oleosa clara, que sai na linha d'água, e à direita dela, uma secreção mais amarelada, mais espessa, contaminada. A conjuntiva, ela é uma membrana mucosa vascular, ela é translúcida e ela funciona como uma barreira contra os patógenos do ambiente. Então, é uma barreira física, uma barreira imunológica. Pela mucina, que tem uma função imunológica também, e em todas as camadas da conjuntiva a gente tem fatores de defesa, como as células de Langerhans, os mastócitos, plasmócitos e neutrófilos. Na criança, os tecidos da conjuntiva e do estroma conjuntival são mais espessos, e isso somado aos vasos mais finos e mais retos em relação ao do adulto, dá um aspecto mais claro na conjuntiva. A gente tem presente nela ainda as células caliciformes, que produzem os mucopolissacarídeos que vão formar a mucina do filme lacrimal.
A córnea, ela está anterior no globo, transparente, então a organização das suas células é de tal maneira que permita a transparência dos meios. Então, ela tem 5 camadas: camada do epitélio, o estroma e entre o epitélio e o estroma, a membrana de Bowman, que é uma membrana basal, e após o estroma, membrana de DCB e o endotélio, que tem uma função importante de manter a córnea transparente. Já o epitélio confere a proteção importante contra a entrada de patógenos. Aqui ainda no esquema a gente tem o filme lacrimal, que tem algumas funções bastante importantes que são relacionadas à característica imunológica, proteção contra corpos estranhos, contra outras situações do ambiente, como alérgenos, como poluentes, e também tem um papel importante na visão. O filme lacrimal, ele possui 2 camadas, basicamente. Uma camada aquosa, composta por mucina, que é produzida pelas células caliciformes da conjuntiva, e uma porção aquosa que se mistura. Hoje a gente considera essa como uma camada única, então a mucina mais próxima do epitélio corneano e a porção aquosa que é produzida pelas glândulas lacrimais, que tem os componentes imunológicos. A camada lipídica, ela está logo acima, né, das outras camadas, da camada aquosa, e ela é produzida pelas glândulas de meibômio e Zeiss, que estão na borda palpebral. Ou seja, a cada piscada, a liberação daquelas gotículas de óleo para compor esse filme lacrimal. Essa camada ela é mais espessa nas crianças, o que confere um tempo maior de quebra do filme lacrimal, ou seja, uma resistência maior à evaporação da lágrima. As vias lacrimais. Nós temos nas vias lacrimais os pontos lacrimais, logo no canto medial do olho, são voltados para dentro e estão em contato com o lago lacrimal. Temos, na sequência do ponto lacrimal, os canalículos superior e inferior, que se unem a um canalículo e ao saco lacrimal. O saco lacrimal ele é composto por células caliciformes e por focos de epitélio colunar ciliado do tipo respiratório. Há ainda, ao redor dele, o plexo vascular, como um corpo cavernoso, controlado pelo sistema autônomo, que também tem papel no controle da drenagem lacrimal. O músculo orbicular envolve os canalículos, ou seja, da maneira como está arranjada a anatomia, com epitélio ciliado, com o corpo cavernoso e a musculatura orbicular da pálpebra, a gente tem a dinâmica da drenagem lacrimal do olho para a cavidade nasal. No ducto lacrimonasal, há a existência de algumas pregas da mucosa para evitar refluxo da lágrima, sendo mais importantes de serem destacadas a válvula de Rosenmiller, que fica entre o canalículo comum e o saco lacrimal, e a válvula de Hasler, que está na porção terminal do canal e desemboca no meato nasal inferior. Bom, aqui nós vamos entrar nas doenças propriamente ditas da superfície ocular. As conjuntivites. Chamamos de conjuntivite qualquer condição inflamatória que acometa a conjuntiva. É a causa mais comum do olho vermelho na infância.
Nas conjuntivites, nós temos infiltrado celular na conjuntiva, dilatação vascular, exudação, e é bastante frequente que exista quimose, que é o edema da conjuntiva. Pode haver ainda existência de membranas, que são fibrina coagulada na superfície do epitélio. Elas são firmemente aderidas e a remoção delas promove algum sangramento. Elas estão presentes em reações mais graves de conjuntivites. Podem levar a uma cicatrização da conjuntiva, e essa cicatrização, ela demonstra que há destruição do estroma, que pode levar a algumas complicações, como o encurtamento do fórnix da conjuntiva, que é importante na livre movimentação do globo ocular. Pode haver fibrose subepitelial, e mais raramente simbléfaro, o entrópio, o epitrópio cicatricial e a triquíase, que é a situação em que os cílios nascem em direção errada e podem nascer voltados para a superfície ocular, o que pode levar a mais lesão. Em casos muito graves, a gente pode ter a obliteração do fórnix conjuntival, a ceratinização desse epitélio, ou mesmo fusão das pálpebras, que é o anquilobléfaro. E é comum que existam as pseudomembranas também. A diferença delas para as membranas verdadeiras é que elas são mais fáceis de serem removidas sem gerar sangramento. Nas conjuntivites, a gente vai começar falando das conjuntivites neonatais ou oftalmia neonatal. No primeiro mês de vida, a conjuntivite neonatal é a infecção mais comum do recém-nascido, com números sendo encontrados de 1 a 24%. Ela pode ser química, bacteriana ou viral. A maioria das conjuntivites é autolimitada e não deixa um prejuízo visual após o fim da inflamação. Mas há a possibilidade de associações sistêmicas ou cegueira em casos mais graves. E elas cursam com injeção conjuntival, quimose, secreção e edema palpebral. Cerca de metade das conjuntivites tem cultura negativa. Na verdade, essa metade é das conjuntivites gerais da infância, não exatamente a conjuntivite neonatal. Na conjuntivite química, em vários locais ainda é feita profilaxia, e essa profilaxia usa substâncias que podem causar uma irritação, uma agressão à conjuntiva. Os mais comuns são o nitrato de prata 1%, que é mais tóxico, o colírio de iodopovidona 2,5%, a pomada de eritromicina 0,5% e a pomada de tetraciclina 1%. Começou-se essa profilaxia usando-se o método de Credé, que é o nitrato de prata a 1%. Então, observou-se uma diminuição da incidência de conjuntivite nos neonatos de 7,8% para 0,15%. E antes, a conjuntivite neonatal era o diagnóstico mais comum em crianças em escolas para cegos. Ou seja, houve uma redução muito importante dessa doença com o uso da profilaxia. Geralmente ela acontece 1 a 2 dias após a instilação. Ela é bilateral e tem resolução dos sintomas em 2 dias. Atualmente, a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria é do uso dos colírios de iodopovidona, de eritromicina, reservando o nitrato de prata para locais onde não haja acesso a essas outras medicações. Mas várias maternidades têm abandonado o uso nos casos de paciente que tem um pré-natal bem controlado, com investigação de doenças como clamídia e outras. A conjuntivite neonatal por clamídia, causada pela Chlamydia trachomatis,
E a prevalência em gestantes varia de 2 a 20%, sendo mais comum nas pacientes mais jovens e sem assistência pré-natal. A chance de um recém-nascido de mãe não tratada desenvolver uma conjuntivite sintomática varia de 20 a 50%. Tipicamente, é uma conjuntivite que aparece entre 5 e 14 dias de nascido, geralmente por parto vaginal, mas também pode acontecer em bebês recém-nascidos por cesárea. Ela pode ser uni ou bilateral, caracterizada por secreção mucopurulenta. Pode ser agressiva, desenvolvendo pseudomembranas. E costuma ter associação com congestão nasal, otite média e pneumonia em 4 a 12 semanas após o início dos sintomas. Sem tratamento, a conjuntivite por clamídia, ela costuma ter resolução em semanas a meses, porém, ela deixa como sequelas a cicatrização corneana e conjuntival. O diagnóstico é feito através de cultura de células epiteliais do raspado da conjuntiva palpebral, que acontece quando encontram-se inclusões intracelulares com coloração guinça, ou pode ser feito através do PCR também. O tratamento da conjuntivite por clamídia é eritromicina oral 50 mg por quilo, dividido em 4 doses diárias, isso por 14 dias. Se não houver sinais de pneumonia, pode-se aguardar a confirmação diagnóstica para iniciar o tratamento. Nos recém-nascidos assintomáticos de mães não tratadas, não está indicado tratar profilaticamente, devido ao risco de estenose hipertrófica do piloro com o uso da eritromicina oral. Uma alternativa que pode ser usada é a azitromicina oral 20 mg por quilo dia por 3 dias. Importante que a mãe e o parceiro sejam tratados com a azitromicina oral 1 grama em dose única. A conjuntivite neonatal gonocócica, causada pela Neisseria gonorrhoeae, em situações em que a mãe tem uma infecção cervical gonocócica, o que costuma acontecer, segundo relatos, em menos de 1% até 22% dos casos. Os recém-nascidos de mães infectadas que não recebem a profilaxia, que é a profilaxia contra a conjuntivite, desses, 30 a 47% desenvolvem a conjuntivite após o parto vaginal, podendo também ocorrer na cesárea. A transmissão aumenta para 68% se houver co-infecção por clamídia na mãe. Tipicamente, ela costuma acontecer, costuma iniciar com 2 a 5 dias de nascido, ou seja, ela acontece mais precocemente do que a conjuntivite por clamídia. Tem um curso muito agressivo, com descarga purulenta abundante, injeção conjuntival, que é a hiperemia conjuntival grave, quimose e edema palpebral. Esse micro-organismo pode invadir a córnea mesmo com o epitélio íntegro. Inicialmente, o envolvimento ele pode ser observado por infiltrados periféricos brancos, grosseiros, na córnea. Na segunda semana de infecção, pode ocorrer ulceração e pode seguir-se cicatrização devido à neovascularização ou mesmo perfuração corneana. O diagnóstico é feito através de cultura do meio agar-Thayer-Martin modificado, encontrando-se diplococos gram-negativos, tendo a sensibilidade de 86% e a especificidade de 90% para a conjuntivite gonocócica. É importante que seja feito também, nesses casos, a hemocultura e cultura do líquor, e, paralelamente, a cultura para clamídia. Deve ser feito na criança um monitoramento clínico para artrite séptica. E o tratamento nesses casos, nos recém-nascidos de mães infectadas, mesmo sem conjuntivite, está indicado o tratamento profilático, que deve ser feito com ceftriaxona intravenosa ou intramuscular, na dose de 25 a 50 mg por quilo, até um máximo de 125 mg em dose única, ou, no recém-nascido com hiperbilirrubinemia, cefotaxime intravenoso ou intramuscular, 100 mg quilo. Se houver conjuntivite,
deve ser feita limpeza frequente com solução salina. Não há necessidade de uso de antibióticos tópicos, e sim da terapia sistêmica. Mas se houver infecção sistêmica além da conjuntivite, deve-se estender o tratamento para 7 a 14 dias. Outras conjuntivites bacterianas não relacionadas à Neisseria gonorreae e à clamídia vêm por colonização nasofaríngea neonatal mais do que pela colonização vaginal materna. Os micro-organismos mais comuns são Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Enterococcus e hemófilos. Podem ser confirmados em cultura em agar-chocolate ou agar-sangue. É uma conjuntivite que tipicamente começa também entre 5 e 14 dias, sendo uni ou bilateral. E o tratamento é feito com antibiótico tópico de amplo espectro. A conjuntivite neonatal herpética, ela é rara, causada pelo herpes simples. A infecção se dá por via parto-vaginal ou ascendente intrauterina na mãe com herpes simples genital. Se essa infecção herpética da mãe for primária, o risco de transmissão é de 25% a 60%. Se for uma reativação, o risco cai para 2%. O recém-nascido também pode ser infectado por contato direto com cuidadores que tenham o herpes labial ou o panarício, que é o herpes acometendo a polpa do dedo ou região palmar, ou então paroníquia, acometendo a região periungual. Também começa, tipicamente, entre 5 e 14 dias de recém-nascido. Os sinais e sintomas são eritema e vesículas palpebrais, conjuntivite, ceratite e, mais raramente, uveíte anterior. Quando há acometimento da córnea, e nós temos a ceratoconjuntivite, geralmente ela vem acompanhada de uma doença sistêmica que pode aparecer em até 6 semanas. Quando há doença sistêmica, ela pode ser disseminada, como pneumonite e hepatite, ou pode haver meningoencefalite herpética ou doença de membrana mucosa, olhos e pele. O diagnóstico é feito por cultura de herpes simples no raspado da conjuntiva, epitélio corneano ou de vesículas na pele. Na suspeita de que haja ceratoconjuntivite, é importante que seja feita análise do líquor, incluindo o PCR para herpes simples, e avaliação da função hepática do bebê. A pesquisa de anticorpos não tem valor nos neonatos. O tratamento nos assintomáticos de mães de herpes genital primário ou com cultura positiva pode ser feita a ciclovir intravenoso após o parto. Na infecção neonatal, então, por herpes simples, o tratamento vai se dar com aciclovir intravenoso 60 mg por quilo dia, divididos a cada 8 horas por 14 dias. Na doença disseminada ou com acometimento do sistema nervoso, esse tratamento deve ser estendido para 21 dias. Pode ser usada a terapia tópica adjuvante, com colírios de trifluoridina a 1% e iodo deoxiuridina a 0,1%. O acometimento corneano em camadas mais profundas pode necessitar de uso de corticoide tópico, mas isso deve ser feito com bastante cautela. E nos casos em que for identificada uma uveíte, pode ser importante fazer a cicloplegia e o uso do corticoide tópico. As conjuntivites agudas, elas são a infecção ocular mais frequente da infância. A maioria delas é bacteriana, até 80%. Elas costumam ter progressão rápida, comumente bilateral. Eventualmente, acometem um olho e, até uma semana depois, o segundo olho é acometido. Os patógenos mais comuns são Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus e bactérias anaeróbicas. A maioria das conjuntivites agudas bacterianas ela é autolimitada, geralmente esses sintomas regredindo em até 14 dias. A gente deixa a pesquisa laboratorial de confirmação para os casos refratários a tratamento, casos graves ou com suspeita, quando haja suspeita de conjuntivite gonocócica por gonorreia ou Neisseria meningitidis. O tratamento
deve ser feito com antibiótico tópico de amplo espectro e baixa toxicidade. Há trabalhos que indicam que não há incidência importante de resistência nos casos de uso de antibiótico de amplo espectro nas conjuntivites. Sobre as conjuntivites agudas, elas também podem ser virais. E nas virais, as causadas por adenovírus são as mais comuns. Elas podem ter sintomas leves a graves. E quando tem acometimento corneano, elas são consideradas mais graves. Pode acontecer a transmissão por gotículas, por contato pessoal ou por piscinas. Nós temos nas formas virais por adenovírus a ceratoconjuntivite epidêmica e a febre faringoconjuntival. Na ceratoconjuntivite epidêmica, o que a gente tem de característica é que ela é altamente contagiosa. Os sorotipos de adenovírus envolvidos são o 8, o 11 e o 19. É mais frequente que seja bilateral. Os sintomas começam 8 dias após o contato, com descarga aquosa, o lacrimejamento, injeção conjuntival, que é a hiperemia, sensação de corpo estranho, fotofobia leve, o que indica o acometimento corneano, edema palpebral e adenopatia pré-auricular. Então, é possível, é comum percebermos o linfonodo palpável nesses casos de conjuntivite adenoviral. Costuma durar de 10 a 14 dias, mas se houver envolvimento corneano, pode durar até semanas. Na córnea podem acontecer os infiltrados subepiteliais, que são uma reação de hipersensibilidade tardia. Os sinais são fotofobia e pode ocorrer a diminuição da visão caso esses infiltrados estejam no eixo visual. A resolução desses infiltrados ocorre em semanas a meses, podendo durar inclusive anos. Já a febre faringoconjuntival é causada por adenovírus dos sorotipos 3, 4 e 7. Ela afeta mais crianças do que adultos e os sintomas são semelhantes aos da ceratoconjuntivite epidêmica, só que são mais leves. É incomum a formação de membranas, o envolvimento corneano e os infiltrados corneanos. O tratamento das conjuntivites virais, ele é paliativo, ou seja, a gente vai tratar para minimizar os sintomas, para dar conforto, usando compressas frias e colírios lubrificantes. Nos casos de inflamação mais intensa, pode ser usado colírio com corticoide, geralmente com cobertura antibiótica, o que deve ser feito com cautela, porque você tem que excluir a possibilidade de que seja uma conjuntivite herpética, por exemplo. O uso de corticoides também está associado com o aumento da pressão intraocular. Dessa maneira, deve ser prescrito e acompanhado. Aqui nós temos, na figura da esquerda, acima, e logo ao lado dela, as pseudomembranas e membrana. A primeira na conjuntiva tarsal superior, a gente revertendo a pálpebra, e a segunda, puxando a pálpebra inferior em direção para baixo. No fórnix, essa figura, essa imagem branca, é a fibrina coagulada aderida à conjuntiva. Ela precisa ser removida quando ela é formada. Ela é extremamente desconfortável, causa dor e pode levar à cicatrização da conjuntiva. Na figura da direita acima, a gente tem os infiltrados corneanos subepiteliais e a gente percebe que há bastantes no eixo visual, o que pode levar à baixa visual desse paciente. Abaixo, à esquerda, a conjuntivite, mostrando um edema palpebral leve, secreção mucopurulenta, a hiperemia conjuntival, o lacrimejamento. Na figura da direita abaixo, nós temos um exemplo de simbléfaro leve, ou seja, houve cicatrização e houve aderência da conjuntiva tarsal ao fórnix.
Nas conjuntivites agudas ainda virais, nós temos a conjuntivite por herpes simples, que está frequentemente associada a lesões vesiculares perioculares. Na prima infecção, pode haver febre, sintomas respiratórios superiores, estomatite ou dermatite na criança. Após 2 semanas, 50% dos pacientes que têm lesão na margem palpebral podem evoluir com envolvimento corneano, que pode variar desde uma simples epiteliopatia até acometimentos mais graves, como as úlceras de córnea, tipicamente úlceras dendríticas, que têm essas ramificações. Na figura da direita abaixo, nós temos as úlceras dendríticas coradas com corante fluoresceína e logo acima as vesículas na pálpebra. Ela costuma evoluir com resolução sem deixar cicatrização corneana. Mas pode ocorrer cicatrização com a diminuição da transparência e deve ser acompanhada. Nas conjuntivites por Neisseria gonorreae e meningítides, nós podemos ter uma conjuntivite hiperaguda com curso rapidamente progressivo. Usualmente, ela começa unilateral, mas rapidamente ela pode afetar o olho contralateral. Uma característica dela é a secreção abundante, secreção purulenta abundante, e essas bactérias podem invadir o epitélio corneano íntegro. Mais comumente, elas ocorrem em indivíduos sexualmente ativos, raramente por contato próximo com um adulto infectado na criança. Isso pode ocorrer, e ocasionalmente em crianças mais novas vítimas de abuso sexual. No caso da Neisseria meningitidis, que é uma situação relativamente rara, mas a conjuntiva tem que ser encarada como potencial porta de entrada desse micro-organismo, podendo levar a meningite e meningococcemia. Nas conjuntivites crônicas, nós temos a característica de serem indolentes, um curso prolongado, podem ser insidiosas, mais leves, ou uma progressão mais lenta. De sintomas, a queixa vai ser de sensação de corpo estranho, havendo também injeção conjuntival, mínima secreção e, com a cronicidade, a perda de cílios, que é a amadarose. O micro-organismo mais comum envolvido nas conjuntivites crônicas é o Staphylococcus aureus, que vai levar a uma blefaroconjuntivite, ou seja, a um acometimento da margem palpebral, além da conjuntiva, com perda de cílios e, eventualmente, evolução para ordéolo, ou os ordéolos de repetição, que são que acometem as glândulas de meibômio na pálpebra. A inflamação conjuntival, ela pode ser também tanto por infecção direta pelo estafilococo, quanto pela liberação das toxinas por ele. Geralmente esses sintomas são piores pela manhã. Nos casos mais graves, tem-se infiltrados corneanos e mesmo úlceras de córnea. O tratamento dessa conjuntivite, ele é feito com limpeza das bordas palpebrais, compressas mornas e antibiótico tópico. Então, aqui nós temos mostrando blefarite, que é essa descamação na borda palpebral junto à raiz dos cílios, já com alguns cílios que caíram, né, ausentes. Embaixo, a secreção turva nas glândulas de meibômio, turva espessa, contaminada. E à esquerda, um ordéolo na pálpebra inferior. Ainda nas conjuntivites crônicas, nós temos a possibilidade do molusco contagioso, que é causado por um poxvírus. E nessas situações, pode-se observar pequenas lesões umbilicadas nas pálpebras, nas bordas palpebrais, né, e na região periocular. O tratamento é feito através da excisão dessas lesões. A causa mais comum de conjuntivite crônica são as alergias.
Elas acometem até 15% da população mundial, tendo uma alta prevalência em países industrializados, até 30% da população nesses países. É frequente nos pacientes a história de doenças atópicas, como rinite, eczema e asma. O pico costuma ser na infância tardia e no início da vida adulta. Basicamente, são reações de hipersensibilidade tipo 1 e tipo 4. Na hipersensibilidade tipo 1, ela é humoral, mediada por IgE, ocorrendo degranulação de mastócitos, com liberação de histamina, prostaglandina e leucotrienos. Levam a prurido, vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Nas conjuntivites crônicas com hipersensibilidade tipo 4, elas são de reação celular, costumam ser reações alérgicas tardias, mediadas por linfócito T e macrófagos. Na ceratoconjuntivite atópica, estão presentes ambas as reações, tanto de hipersensibilidade tipo 1 quanto tipo 4. Ela está presente em até 40% dos pacientes que têm dermatite atópica. Os sintomas são prurido, secreção mucoide pela manhã, visão borrada, fotofobia e dor ocular. Pode ser observada uma descamação da pele das pálpebras, madarose, uma epiteliopatia corneana e até mesmo a ulceração do canto lateral do olho. Complicações são o ceratocone, a cicatrização corneana e baixa de acuidade visual se houver acometimento corneano no eixo visual. Catarata, fibrose subepitelial conjuntival, ectrópio cicatricial com lagoftalmo e o simbléfaro, que é raro. A gente chama atenção para a situação do ceratocone nas alergias oculares, que é muitas vezes a foco de preocupação dos oftalmologistas. O tratamento é feito com colírios bloqueadores de receptor H1 ou estabilizadores de mastócitos, corticoide tópico, que deve ser feito com cuidado, pela necessidade de tratamento crônico. Então, o uso crônico não controlado do corticoide pode levar a catarata e a glaucoma. Na verdade, vale aqui ressaltar que o uso de corticoides em qualquer via pode levar ao aumento da pressão intraocular, exceto nos tratamentos com corticoide nasal e a bombinha para tratamento pulmonar. Os antihistamínicos orais também têm efeito nas conjuntivites crônicas quando elas estão exacerbadas, mas deve ser lembrado que elas levam à diminuição da produção lacrimal. Então, você pode ter uma piora do quadro pela diminuição e ressecamento. Conjuntivite alérgica, ela vem geralmente pelos alérgenos que estão no ar, como pólen, ácaro, mofo e o epitélios de animais. Ela pode ser sazonal ou perene. Na sazonal, existem os períodos do ano de exacerbação. Na perene, sintomas acontecem o ano todo. Geralmente, ela é mais leve que a sazonal, mas 80% dos pacientes têm exacerbações periódicas. O envolvimento ele é bilateral, nessas conjuntivites. O sintoma que mais chama atenção é o prurido, podendo haver também lacrimejamento, secreção mucoide, a injeção conjuntival, um edema palpebral leve e a quimose. O tratamento, quando possível, exige a eliminação do agente causador, a identificação e eliminação do agente causador, lubrificantes, colírios, compressas frias e medicações antihistamínicas ou estabilizadores de mastócitos em colírios e os corticoides tópicos, lembrando da questão do cuidado. Nessas figuras a gente tem, então, a hiperemia conjuntival, um certo edema de pálpebra. Nessa figura do meio, tem uma quimose bastante importante. Na da direita também tem uma quimose. E esse é um quadro que assusta muito os pais e, eventualmente, os profissionais, né? Que quando eles queixam de que o olho coçou e, de repente, tinha uma bolha dentro do olho ou estava soltando uma bolha, uma pele no olho. Isso costuma assustar muito. A conjuntiva ela é mais frouxa nos fórnix e
sobre a esclera, diferente da conjuntiva tarsal. E ali, pelo aumento da permeabilidade vascular, você tem essa quimose que pode ser bastante volumosa. E o tratamento envolve as compressas frias e mesmo os anti-histamínicos orais. Com o diagnóstico diferencial, que é bastante comum no consultório, nas secreções e conjuntivites, a gente tem a obstrução congênita do ducto lácrimo-nasal. O canalículo, o ducto lácrimo-nasal, ele começa a ser formado a partir da 6ª semana de gestação, mas ele vai ficar totalmente canalizado, o lumen dele, abrindo na cavidade nasal por volta do 8º mês na gestação. Pode acontecer uma falha na abertura, na porção distal dele, ou mesmo acúmulo de debris, o que vai causar a obstrução. Isso pode acontecer em 1,8% a 20% dos bebês recém-nascidos. Mas é importante saber que 96% dos casos de obstrução se resolvem até 1 ano de idade. Os sintomas, os sinais que a gente vai ver, que a gente vai notar, são epífora, que é o lacrimejamento, nas primeiras semanas de vida, e a secreção mucopurulenta com crosta nos cílios também costuma acontecer. Voltando para essa figura, a gente vê o bebê recém-nascido, ele produz pouca lágrima, ele produz a quantidade basal para manter o olho lubrificado. Então, a existência de lacrimejamento no bebê antes de 2 meses já é fortemente sugestiva de obstrução total ou eventualmente parcial do ducto lácrimo-nasal. Na obstrução total, você vai ter um acúmulo do líquido da lágrima com debris, formando uma coluna que acaba refluindo, contaminando, e com isso a gente tem a secreção que reflui para o olho. O que é indicado na presença na suspeita de obstrução do ducto lácrimo-nasal é a massagem, que é a massagem hidrostática de Krigler. Colocando-se o dedo indicador sobre o canalículo comum, ali na porção, no terço, vamos colocar assim, no terço nasal das pálpebras fechadas, e pressiona em direção nasal e inferior, como se empurrasse, pressiona o saco lacrimal. A gente deve orientar os pais que é necessário fazer a limpeza e paciência, porque 96% dos casos vão ter resolução até o ano de idade. A diferença que a gente tem da obstrução e da conjuntivite, na obstrução você não vai ter um edema palpebral e a conjuntiva ela é mais clara. É comum também que essa secreção seja uma secreção que se acumula e tornando-se mais escura, mais ressecada depois que a criança acorda. Nos casos em que você não tem resolução até 1 ano de idade, entre 1 e 2 anos o resultado da sondagem ele é o mesmo. Então pode ser feita a sondagem das vias lacrimais. E lembrando que como o canal ele se abre no meato, na cavidade nasal, é importante lavar a mucosa nasal, lavar o narizinho do bebê com soro, para ajudar caso tenha acúmulo de secreção, para ajudar na drenagem. Nessa questão da obstrução congênita, com relação à questão da mucosa, é interessante falar que existem casos em que há uma sequência de tratamentos com sondagem e a criança acaba recidivando o lacrimejamento. Então, existem trabalhos que mostraram que, em algumas crianças com lacrimejamento persistente, mesmo após sondagem, houve resolução dos sintomas após a remoção, após a amigdalectomia e adenoidectomia. Após a adenoidectomia. Ou seja, colocando a importância da mucosa nasal como fator para o lacrimejamento crônico. Outras causas de olho vermelho que eventualmente podem vir com lacrimejamento e secreção são as situações de esforço visual,
que é dita astenopia, chamada de astenopia, que pode vir por uma metropia, popularmente chamada de grau, não corrigida, ou mesmo uma insuficiência de convergência, ou seja, a criança não tem uma metropia a ser corrigida, mas ela tem uma dificuldade de virar os olhos, de convergir os olhos para um ponto mais próximo, o que é exigido em situações de estudo, por exemplo. Sintomas vão ser cefaleia, dor ocular, lacrimejamento, sonolência à leitura ou a outras atividades de perto, diminuição da concentração nessas atividades. Então, vai ser observado o olhinho vermelho, associado a atividades de perto prévias, ou no final da aula, por exemplo. É importante que sejam feitos exames periódicos, porque a criança pode não se queixar ou não conseguir se queixar de dificuldades visuais ou outras, e sempre que houver suspeita quando tiver esses sintomas. E hoje, muito frequente como causa de olho vermelho, com lacrimejamento, ordelos de repetição, nós temos o abuso de telas. Por quê? Em frente às telas, nós temos a diminuição da frequência do piscar, que cai 50% a 80% em relação ao piscar habitual. Por conta dessa queda do piscar, que nós já vimos que é exigido para que haja a liberação da porção lipídica para a lágrima, que é o que deixa a lágrima estável sem evaporar. Então, é necessário que a gente pisque para poder manter todos os componentes da lágrima e para poder distribuir a lágrima na superfície. Com o não piscar, há uma alteração dessa proporção dos componentes da lágrima, diminuindo a camada lipídica, e com isso a gente tem uma evaporação mais rápida e ressecamento ocular. Não é incomum que as crianças, ou mesmo os adultos, mas as crianças pisquem incompletamente, causando uma lesão mais visível na porção inferior, com hiperemia ocular. Então, pode ter também, além do olho vermelho, lacrimejamento, aumento da frequência do piscar nos intervalos longe da tela, ou seja, em frente à tela pisca pouco, fora da tela pisca muito, para poder compensar porque há um desconforto. Pode haver fotofobia, o que indica lesão na córnea, por ressecamento, prurido, secreção mucoide, e temos observado ainda bastante ocorrência de ordelos. Na figura da direita, aqui tem a foto, um exemplo de uma criança de 6 anos que fica 2 horas de aula online por dia nesse período de pandemia, com um intervalo de 10 minutos entre cada uma dessas horas, que em teoria está próximo do que é recomendado. A gente vê que existe uma faixa mais azul na porção inferior da córnea, porque a pálpebra está piscando incompletamente, só até o início dessa faixa azul, e há vários pontos corados com a fluoresceína que indicam que aqui há epiteliopatia, ou seja, há um acometimento do epitélio pelo ressecamento crônico. Essa criança é uma criança que tem muitas queixas, podendo inclusive ter secreção mucoide. Bom, era isso que eu tinha para falar. E agradeço mais uma vez o convite da Liga de Pediatria para a exposição dessa aula. Obrigada. Obrigada, doutora Renata.